Oi, meu povo, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa leitura, da palavra do Senhor. Espero que o Senhor esteja falando ao seu coração, tocado a sua vida, gerado transformação em você, ministrado palavras abundantes durante esses textos. E eu queria convidar você, já convidar outras pessoas para fazer parte disso com a gente, já deixar um papel, uma caneta aí perto, já dar um joinha aí no vídeo, para que a plataforma entenda cada vez mais que esse vídeo é relevante e é importante para outras pessoas também poderem receber esse vídeo, tá bom? Vamos orar para que a gente possa começar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos permitir viver isso que temos vivido. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva e ela se renova todos os dias. Obrigado por falar conosco, Senhor. Continue falando, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração para compreender aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Então hoje a gente vai ler Êxodo 34. Talvez hoje seja um vídeo mais curto e de amanhã também, porque os dois últimos vídeos, a gente está no penúltimo vídeo hoje da leitura da Bíblia, e amanhã também será o último, então vai ser um pouquinho mais curto, senão o vídeo ficaria muito grande se a gente for ler até o final, tá bom? Então vamos lá, amanhã a gente encerra Êxodo também. Disse o Senhor a Moisés: tale 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao Monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levantando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e os nossos pecados, e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas, na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá as obras maravilhosas que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que eu hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para o qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo é o nome, é zeloso e, de fato, Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe,
porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias do seu rebanho, dos seus rebanhos, o resgatar. Quebre-lhe o pescoço, resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita de trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobrar alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque de acordo com elas que eu faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte do Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todo o mandamento que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Êxodo, capítulo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesses dias terá de ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e as suas coberturas, os ganchos, as armações, os travessões e as colunas e as bases, a arca com as suas varas, a tampa e o véu que o protege, a mesa com as suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com os seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com as suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com a sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada do pátio,
as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para suas vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram os seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo, vermelho ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram ofertas de prata ou de bronze trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todos aqueles que possuíam madeira de acácia para qualquer parte da obra trouxeram também. Todas as mulheres capazes teceram com as suas mãos e trouxeram o que haviam feito: tecido azul, roxo, vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeites de oliva para a iluminação, para o óleo da unção, para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aioliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. E todos esses deu a capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e fios de tecido azul, roxo e vermelho, como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo, capítulo 36. Assim, Bezalel, Ailoabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Ailioabe e todos os homens capazes quem o Senhor dera habilidade e estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra do Senhor, que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho, fio trançado e fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram lançadas de tecido azul
ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas nas últimas cortinas internas. No segundo conjunto, as lançadas estavam opostas umas das outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 lançadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos, também na borda da última cortina interna de outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro, e fizeram todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isso é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocada numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado, 5 para o lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram travessão central, de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro e as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiam de ouro. Fizeram um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e a revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma coluna de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Fizeram-lhe 5 colunas com ganchos, revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Amém? E a gente vai parar por aqui, né? E amanhã a gente encerra. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.